Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir, pensar um pouco sobre a morte do apóstolo Paulo, como teria sido, e a influência deste grande apóstolo na vida da igreja que se seguiu após a sua morte. Nós não temos relatos bíblicos. O Novo Testamento não narra a morte do apóstolo Paulo. Temos a tradição que vai nos trazer notícias de como teria sido e quando foi e o que aconteceu. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado durante o governo de Nero. Nós temos o primeiro escrito que nos revela isto a partir dos anos 90, onde Clemente I, então bispo de Roma, vai escrever uma carta à igreja de Corinto e vai dizer, relatando que Paulo havia sido decapitado, que Paulo havia sido condenado pelo imperador Nero. Um outro escrito que nós temos também, lá no século IV, é de Eusébio de Cesareia. Ele vai escrever e dizer que Pedro e Paulo morreram martirizados. Paulo decapitado e Pedro crucificado. A data mais provável, é provável que é difícil ter uma exatidão da data da decapitação do apóstolo Paulo, ela está entre o ano 64 e o ano 68. O que aconteceu no ano 64? Um grande incêndio em Roma. Aconteceu um grande incêndio. O imperador Nero, ele vai colocar a culpa desse incêndio nos cristãos. E começa então um massacre, uma perseguição aos cristãos que estavam em Roma nesse período. E Paulo estava prisioneiro. E ele então recebera a sentença de ser decapitado. Mas não se sabe se isso aconteceu no ano de 64 ou nos anos que se vieram a seguir. E o nosso limite, o ano 68, porque termina o governo de Nero. E Paulo teria morrido durante o governo de Nero. Tá? O que acontece? Paulo morre decapitado e fora dos muros de Roma, do lado de fora, a tradição conta que o seu sepulcro teria sido fora. Contudo, nós temos também notícias de que o seu corpo teria estado após morto em Roma, dentro dos muros. Não sabemos ao certo. O certo é que nós temos igreja em homenagem ao apóstolo Paulo, tanto em Roma como fora dos muros de Roma, ou seja, muito próximo de Roma, mas fora, aonde Paulo teria sido deixado o seu corpo ali para ser sepultado. Constantino, o imperador, já no século IV, vai construir uma igreja de maneira oficial. Mas muito antes disto, os seguidores de Paulo já tinham na sua sepultura um ponto de encontro, um ponto de oração e um ponto de ali celebrar o dom da vida na sepultura de Paulo.
e vai se crescendo. Com a construção da igreja por parte de Constantino, tem-se uma referência a um santuário de homenagem ao apóstolo Paulo. Porém, houve um grande incêndio e essa igreja foi destruída pelo fogo. E hoje nós temos datado que a igreja que se ergueu fora dos muros de Roma, em homenagem ao apóstolo Paulo, em local onde havia Constantino construído, ela data de 1800. Contudo, a Igreja Católica celebra juntos Pedro e Paulo. Então, dentro de Roma, nós temos a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, contando que celebramos os dois no mesmo dia. Nós temos um legado de Paulo muito grande, o grande fundador de igrejas, o grande apóstolo das nações, como é conhecido. Ele deixou muitos escritos, escreveu várias cartas, das quais boa parte, ou quase todas, estão no cânon do Novo Testamento. Paulo, com seu estilo de escrever, e qual é esse estilo? Um estilo dos profetas, um estilo dos apóstolos e um estilo do evangélico. Então, a estrutura das cartas paulinas, elas têm essas três características que encontram no gênero literário, tanto profético, apostólico e evangélico. Por esta razão, por essa estrutura, pelo conteúdo das suas cartas, as cartas paulinas, elas entram, fazem parte da liturgia cristã desde seu início. No início, o Novo Testamento, como nós conhecemos, ainda não havia sido escritos. Então, os primeiros cristãos celebravam a liturgia lendo o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento para fazer a leitura. Depois da leitura, tinha a versão do Evangelho oral, porque ainda não havia sido escrito. E tinha parte da leitura das cartas do apóstolo Paulo. De maneira tal que a literatura paulina alimentou a muitos e alimenta até os dias de hoje, espiritualmente, todos os povos, todas as nações que querem beber dessa fonte. Nós temos uma espiritualidade paulina que ela vai se desenvolver a partir do século XVI, com um grupo chamado Congregação de São Paulo. Depois nós vamos ter os missionários paulinos, que vão dar origem à família paulina, aos quais nós conhecemos um pouco da obra deles através das edições paulinas, que trazem uma literatura católica muito grande. E depois nós temos o Instituto Secular, ou seja, um instituto de leigos, pessoas leigas que se dedicam a um estilo de vida conforme a inspiração paulina. Vale lembrar que Paulo não casou, não há registro, relatos de que Paulo tenha casado, mas pelo contrário, há registros de que ele aconselha que para o homem talvez fosse melhor não se casar, mas viver todo o tempo da sua vida dedicado ao Senhor. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós encerramos assim esse vídeo com essa reflexão sobre o martírio de Paulo,
que morre tendo a sua cabeça separada do seu corpo. Existe uma história, não sabemos se é uma lenda, se é um fato, mas existe uma história que eu gostaria de contar para vocês, porque é uma história bonita e nos faz imaginar. Conta-se que quando o carrasco cortou o pescoço de Paulo e a sua cabeça caiu, que ela teria dado 3 cliques no chão. Tá, tá, tá. Cada lugar que a cabeça bateu no chão, clicou, formou-se uma fonte de água, de maneira que teriam naquele local 3 fontes de águas a jorrar da terra, debaixo da terra para cima da terra. E assim nós terminamos esse vídeo pedindo a você, meu irmão, que se ficou até agora, compartilhe esse vídeo, comente, nos ajude a divulgar as reflexões em torno da nossa fé. Deixe no comentário o que você mais gosta do apóstolo Paulo. Cite uma coisa que te chama a atenção, que te fascina, que te faz encantar com o apóstolo Paulo. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau!